Olá, boa tarde. Segunda-feira, 19 de agosto de 2019. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil começaram a pagar hoje os recursos das cotas do Fundo PIS/PASEP para beneficiários de todas as idades. Tem direito às cotas do PIS somente quem trabalhou com carteira assinada na iniciativa privada entre os anos de 1971 e 1988. Já as cotas do PASEP são para quem trabalhou como servidor público ou militar no mesmo período. Segundo a Caixa, o saque das cotas do PIS poderá movimentar até 18 bilhões de reais. Já no Banco do Brasil, responsável pelo pagamento do PASEP, estarão disponíveis para saque 4 bilhões e meio de reais. Saber agora de outros destaques da edição de hoje do Jornal da Assembleia. Comunidade Nikkei recebe homenagem aqui no Parlamento Paulista pela divulgação da cultura popular japonesa. Homenagem também à Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, que completou 82 anos. E na terceira edição do Cine Alesp, as desigualdades dos jovens no Brasil. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. A sessão solene aqui no Legislativo Paulista comemora o Dia do Soldado e o repórter Maxwell Figueiredo traz as informações. O evento foi proposto pelo deputado estadual Castelo Branco, do PSL, e aconteceu no plenário Juscelino Kubitschek, aqui na Alesp. O ato solene é em comemoração ao Dia do Soldado, 25 de agosto, que é a data de aniversário de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, considerado o patrono do Exército. O evento contou com a participação de outros deputados, além do comandante-geral da PM, o Coronel Salles, e do comandante militar do Sudeste, o General Amaro. Luiz Alves de Lima e Silva foi uma figura absolutamente maravilhosa na história do Brasil. Grande parte das nossas grandes conquistas de hoje se deve a ele. A gente está homenageando, então, o Dia do Soldado, que é aniversário dele, 25 de agosto. Essa semana é a semana comemorativa ao Dia do Soldado. E essa Casa Legislativa, a Casa do Povo, o Palácio 9 de Julho, não poderia deixar de prestar essa justa homenagem ao nosso patrono do Exército Brasileiro. A Assembleia, nessa data, faz essa homenagem ao nosso Exército Brasileiro, a lembrança de Duque de Caxias, e tem que estar bem vivo na memória de todos os brasileiros, porque é um exemplo a ser seguido, não só como homem, como comandante, como militar, e o Exército representa tudo isso. A honra, a integridade, a hierarquia, a fidelidade a todos os nossos juramentos. Então, a Assembleia está de parabéns por essa lembrança, o capitão Castelo Branco, o deputado Castelo Branco também, por estar presidindo essa sessão. E eu não poderia estar ausente, porque não só pela amizade ao Castelo Branco, pela lealdade à Assembleia Legislativa, e também pelo exemplo e pela fidelidade do Exército Brasileiro para com a nossa nação. Parabéns a todos e vamos honrar a quem deve ser honrado, as nossas Forças Armadas, nossas forças policiais, homens e mulheres que se sacrificam 24 horas pelo bem do povo brasileiro. A comunidade Nikkei recebeu homenagem do líder da bancada do Podemos, Márcio da Farmácia, aqui na Assembleia Legislativa. Nikkei é uma denominação para os descendentes de japoneses nascidos fora do Japão ou para japoneses que vivem regularmente no exterior. O parlamentar recepcionou os homenageados no plenário Juscelino Kubitschek, juntamente com o ex-deputado Pedro Cacá, do mesmo partido. Em sessão solene, foi outorgado o colar de honra ao mérito legislativo no estado de São Paulo ao senhor Francisco Noriyuki Sato. Especializado em cultura japonesa, ele é presidente e um dos fundadores da Abrademe, a Associação Brasileira de Desenhistas de Mangá e Ilustradores. É muita honra estar aqui nesta casa e receber essa importante homenagem. É a primeira vez que eu recebo uma homenagem desse quilate. A Abrademe nasceu da união de estudiosos em cultura japonesa e desenhistas profissionais do Brasil. Seu objetivo é a divulgação da cultura popular japonesa, em especial do mangá. As histórias em quadrinhos no estilo japonês estarão presentes entre as atrações do Festival de Cultura Brasil-Japão. Arnaldo Katayama, criador do evento que está na sua 8ª edição, também foi homenageado com a maior honraria do Parlamento Paulista. Eu estou relativamente constrangido, né? Eu não acho que não sou merecedor dessa homenagem, porque, sabe, qualquer tipo de evento precisa de muita gente para trabalhar. Estou sendo homenageado, mas quem realmente merece são esse pessoal que ajuda, né? O festival, também conhecido como Tosamatsuri, traz comidas típicas, áreas de games e cosplay, que são fãs fantasiados com personagens de mangás e animes. O evento vai ser dia 24 e 25 de agosto, no Parque da Água Branca, próximo ao metrô Barra Funda.
vai estar das 9 da manhã às 7h30 da noite. Então vamos ter atração de karatê, judô, aikido. Fora isso, a gente tem apresentações de taiko, que vai ter uma parada taiko, que estão reunidas várias escolas de taiko para tocar. Quanto é que a concentração vai ser em frente do Parque da Água Branca. Gastronomia também? Gastronomia também, vai ter desde a japonesa até o acarajé. O deputado Márcio da Farmácia, do Podemos, falou da admiração pela comunidade Nikkei. É um projeto que vem do Pedro Cacá, nosso deputado Pedro Cacá, do Podemos aqui na Assembleia Legislativa, e hoje eu tenho a honra de presidir junto com o Pedro Cacá a homenagem ao Arnaldo e o seu Francisco Sato aqui na Assembleia Legislativa. O licenciamento ambiental reúne especialistas e representantes da sociedade civil aqui na Assembleia Legislativa. Com a participação de parlamentares, a discussão se baseou no projeto de lei federal de 2004. De acordo com os integrantes que compuseram a mesa de trabalho, a última versão do projeto de lei, que tem como relator o deputado federal Kim Kataguiri, do Democratas, desconsiderou os acordos feitos durante reuniões de um grupo de trabalho formado para debater o tema e buscar consensos. Foram feitas 10 audiências públicas, os maiores especialistas do tema foram consultados. Ao longo dessas audiências, o texto foi sendo modificado. A terceira versão era uma versão bem razoável, que garantia agilidade e transparência dentro do processo de licenciamento ambiental, resguardando a questão da conservação da nossa biodiversidade. Essa última quarta versão foi feita muito carregada pelo setor de infraestrutura e pelo setor agro. É uma proposta que desconsidera a necessidade de a gente proteger nossas florestas, ter o respeito com as populações tradicionais. Então nós estamos muito preocupados e a gente tem chamado a atenção da opinião pública porque o projeto tramita em regime de urgência e pode ser votado a qualquer momento. A nova versão traz graves retrocessos, como citados pelo deputado federal Rodrigo Agostinho, do PSB. Um deles é a ausência de licença para obras de infraestrutura. A gente entende que as obras de infraestrutura são aquelas que devem ter uma cautela maior. O governo pode priorizar essas obras, porque o Brasil precisa delas, mas não dá para passar por cima de toda a nossa biodiversidade. O presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Caio França, do PSB, comentou sobre a importância da Casa de Leis Paulista sair na vanguarda sobre um tema atual. Um tema tão importante quanto um marco regulatório do licenciamento ambiental, ele tem que ter equilíbrio. Acho que essa é a principal palavra que cabe ao relator e depois aos deputados poderem votar no Congresso Nacional. Aqui em São Paulo nós temos a CETESB, a principal agência reguladora e licenciadora. A gente entende que a CETESB cumpre um bom papel, mas também entende que é preciso agilizar, preciso dar mais transparência, é preciso, enfim, fazer com que esse processo seja mais equilibrado. E é nisso que a gente está aqui trazendo algumas sugestões e ideias para que possa ser levada a Brasília. Espero que o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele possa ter, noção do quanto isso significa e que é importante ouvir todos os setores da sociedade. Preocupados com a pauta ambiental e a celeridade da aprovação do projeto que cria uma lei geral, o licenciamento ambiental foi tema de seminário na Assembleia Legislativa, uma vez que hoje o Brasil ocupa primeiro lugar no ranking dos países que mais desmatam no mundo. Porque a gente está falando de uma lei geral estruturante para o futuro do país e que, infelizmente, a gente não está atuando nela de uma forma que realmente pense como o desenvolvimento do Brasil pode ser protagonista no mundo sustentável. E a gente está falando de muitos retrocessos importantes. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovou o projeto de extinção da Dessa, a empresa responsável pela administração das rodovias de São Paulo. Você vai ver em instantes. A Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil completou 82 anos e foi homenageada aqui na Assembleia Legislativa. As comemorações do aniversário da Academia foram marcadas pelo reconhecimento de profissionais que colaboram com o conhecimento e apoio ao setor. Eles receberam a Medalha do Mérito em Ciências Farmacêuticas.
No evento, tomou posse a nova diretoria da academia, tendo como presidente para o biênio 2019-2021 a Cássio Alves de Souza Lima Filho. A academia é uma entidade que comporta todos os profissionais da área farmacêutica, não é uma academia exclusiva de farmacêuticos. Então, eu acho que um grande desafio da academia é conseguir agrupar o pessoal que está esparramado pelo Brasil todo. Então, a gente pretende usar mais as mídias modernas para integrar mais o pessoal e, ao mesmo tempo, a academia cuida da preservação da ciência e da preservação da memória. Lauro Moreto, presidente emérito da academia, agradeceu ao deputado Rafael Silva por suas várias iniciativas em prol dos deficientes físicos e pela cessão do espaço para as comemorações da entidade. O deputado Rafael Silva é um grande amigo. Eu sou um pouco suspeito para falar que ele é amigo, porque ele fez alguns projetos para o Sindusfarma, onde eu atuo e atuei como executivo. Ele nos acolheu em projetos extremamente importantes para acolher as pessoas com deficiência no trabalho. Então é um grande amigo. E na academia, ele nos abre também a Assembleia para que nós possamos realizar uma atividade comemorativa de 82 anos de uma entidade que tem na veia a preocupação por ciências farmacêuticas, ou seja, como prospectar medicamentos, como produzir medicamentos, como fazer ensaios clínicos, não clínicos e muitas coisas relacionadas. Os farmacêuticos contaram com a palestra magna sobre a importância da análise clínica, ou seja, o estudo de substâncias realizadas por laboratórios no contexto da saúde pública. Há pouco tempo, só para exemplificar, as pessoas morriam de repente, morriam novas, 50 anos de idade, elas estavam morrendo. À custa dos exames laboratoriais e dos exames radiológicos e também dos medicamentos, a longevidade brasileira aumentou, está em 75 e há quem diga que está já em 80 anos. E isso, as análises clínicas têm grande importância para que isso acontecesse. Em se fazendo o diagnóstico, com auxílio das análises clínicas, o médico então tem condição de ou prevenir a doença ou tratar a doença se ela estiver uma vez instalada, certo? Então, em hipótese alguma, a saúde pública inexiste sem as análises clínicas. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovou o projeto do governo que extingue a Dessa, a empresa responsável pela administração das rodovias de São Paulo. Um dos primeiros projetos que foram colocados para votação na reunião da Comissão de Constituição e Justiça é de autoria do governo João Dória. O projeto que autoriza o Poder Executivo a extinguir a Dessa, empresa responsável pela administração das rodovias do estado de São Paulo, gerou discussão. O deputado Emílio de Souza, do PT, pediu que o item fosse retirado da pauta. O regimento da Casa, ele exige um tempo mínimo de direito dos deputados avaliarem um projeto. Por isso que nenhum projeto pode ser, vamos dizer, colocado na pauta das comissões com menos de 24 horas de antecedência. E esse projeto foi colocado com menos de 24 horas. Acho que é um projeto importante que diz respeito ao interesse do povo paulista e merecia uma apreciação melhor. O presidente da comissão, deputado Mauro Bragato, do PSDB, argumentou. Disse que, como o projeto tramita na casa em caráter de urgência, ele não fere o regimento interno da Assembleia. A verdade é que estava dentro do regimento interno de que funciona a casa. Então isso não teve nenhum obstáculo, tanto é que ele aqueceu e nós continuamos a fazer a votação de 48 itens da pauta. Como o senhor disse, deputado, 48 itens na pauta, os projetos importantes também votados no dia de hoje. Qual é a avaliação que o senhor faz? A reunião, como sempre, da Comissão de Constituição e Justiça, ela é positiva, porque é uma reunião bastante, digamos assim, que tem muito debate, muita divergência, mas busca sempre um consenso. O projeto foi aprovado com um único voto contrário, o do deputado Emílio de Souza. Na reunião, eram 48 itens na pauta, um deles de autoria do deputado Douglas Garcia, do PSL. O projeto do parlamentar institui o Dia Estadual da Restauração das Liberdades Democráticas. A deputada Marina Elou, da Rede, relatora do projeto, apresentou um voto contrário, por causa da data escolhida.
31 de março. O projeto coloca o dia 31 de março como um dia de restauração, que restaura as liberdades democráticas, quando esse é o dia que aniversaria a ditadura militar, que tem um projeto de lei constitucional que cria a Comissão Nacional da Verdade, que já coloca esse período como um período de ditadura militar que desrespeitou os direitos humanos e as liberdades individuais. Então esse projeto ele contraria uma lei vigente no âmbito federal, ou seja, ele se torna inconstitucional e, para além disso, no mérito, ele também é bastante discutível ao ser uma provocação de um tema tão caro à história do país. E o Parlamento Paulista presta homenagens à aviação. É o que você vai ver depois do intervalo. A Assembleia Legislativa presta homenagem à aviação policial paulista. As unidades aéreas públicas no estado foram criadas há 35 anos. A cerimônia começou no estacionamento da Assembleia Legislativa e de um jeito bem diferente. A repórter Priscila Silvério conta agora como foi. Por volta das 7h15 da manhã, aeronaves da aviação da Polícia Civil e Militar do Estado de São Paulo pousaram no estacionamento da Assembleia Legislativa. No comando de uma delas, o piloto, ou melhor, o deputado Castelo Branco do PSL. Senhores, bom dia! Acabamos de pousar com o Pelicano do Serviço Aerotático da Polícia Civil. Hoje, uma homenagem justa, fraterna e leal àqueles que protegem a gente, nossos anjos da guarda. Polícia Civil do Estado de São Paulo com seu braço aerotático, Polícia Militar com seu comando de aviação, essas duas polícias que protegem o cidadão de bem. Os oficiais participaram de um ato solene no auditório Paulo Kobayashi. Aliando perícia e emoção, não somente nos defestir de proa, e confia a nós qualquer missão. Eu acho que é uma justa homenagem, reconhece o valor do trabalho desses profissionais que no dia a dia estão se arriscando, estão arriscando as suas vidas em prol da segurança da população de São Paulo. Isso é extremamente motivante para que a gente continue prestando com excelência o serviço que a gente já faz por todo esse tempo. A aviação policial paulista foi criada em meio a conflitos, protestos e saques. Quem conta essa história é o coronel Otacílio Soares de Lima, que participou do primeiro voo do helicóptero Águia em 14 de agosto de 1984. Os índices de insegurança estavam lá em cima, né? Assalto a banco, saque em supermercados. A polícia, com um efetivo reduzido, tinha dificuldades de conter a situação. Eu diria que a ordem pública estava praticamente quebrada. E o governo começou uma experiência com helicópteros para diminuir os índices de criminalidade. Isto em 83 locados e em 84 já a Polícia Civil e a Polícia Militar, cada uma recebeu um helicóptero e houve uma redução no primeiro ano de 20% em todos os índices de criminalidade. A principal atividade nossa é dar apoio ao pessoal de terra durante operações policiais. No caso de rouba-bancos, no caso de cercos, no caso de busca e apreensão, de mandados de prisão. E também a gente acaba fazendo um serviço humanitário, que seria transporte de órgãos. Também fazemos escolta de autoridades e transporte de autoridades. É a primeira vez que a Assembleia Legislativa faz uma homenagem à categoria. Mais de 80 oficiais foram homenageados, entre eles o comandante Hamilton, jornalista que também dá apoio a operações policiais no ar. Às vezes é mais importante o helicóptero tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar sobrevoando, ele dá estímulo ao policial, ele dá estímulo à tropa que está lá embaixo. O policiamento aéreo, que é de suma importância para que nós possamos ter uma visão aérea para poder localizar, às vezes, marginais em fuga. Quero parabenizar o deputado Castelo Branco. O homenagem que ele está fazendo é muito, nunca foi feito aqui. Voei com muitos desses velhos guerreiros, dessas velhas águias, então é uma festa em família. Hoje a gente está comemorando a vitória de uma tribo, que é a tribo das asas.
Parabéns aí à aviação paulista. A terceira edição do Cine Alesp discute as desigualdades dos jovens no Brasil. A iniciativa partiu da deputada Marina Elô da Rede. Cor, raça e condições socioeconômicas não deveriam ser fatores determinantes para o futuro de uma pessoa. Infelizmente, essa é a realidade de muitos jovens brasileiros, conforme apontam dados do IBGE. 82% das crianças e jovens até 19 anos estudam na rede pública e 1,6 milhão de adolescentes de 15 a 17 anos estão fora das salas de aula. Entender a realidade do jovem que cursa o ensino médio não é tarefa fácil. A temática fica um pouco mais conflitiva quando falamos do ensino médio na rede pública brasileira, onde muitos jovens deixam sonhos de lado para ajudar a colocar o pão na mesa. Este foi o tema de reflexão da terceira mostra do Cine Alesp, que trouxe o documentário Nunca Me Sonharam, do cineasta Cacá Holden. Apresentado no auditório Paulo Kobayashi, na Assembleia Legislativa de São Paulo, a iniciativa da deputada estadual Marina Elô da Rede causou curiosidade no aluno da PUC Campinas, que viajou de Jundiaí até São Paulo para conferir a mostra. Isso fortalece a democracia, né? E aproxima o público de um órgão público tão importante que a gente às vezes não visita com tanta frequência, né, que é a Alesp, né? Então ter a Alesp de portas abertas é fundamental para a gente conhecer mais a política. Parceiro do evento, o representante do grupo Faz Diferença falou sobre a importância de iniciativas como esta, que trazem à tona discussões sobre desigualdade. Num país de tão vasta desigualdade social, eu acho que jovens comparecendo aqui para tentar se mobilizar, para poder tentar encontrar saídas para uma melhor performance do país é extremamente relevante. A incerteza do amanhã e infâncias encurtadas foram frases recorrentes no documentário que, para a psicóloga Juliana, traz à tona uma temática importante que deveria ser debatida com mais frequência pela sociedade. Eu acho que é importante que a gente faça esse debate, que a gente pense, né, sobre o que está sendo feito para o jovem. Até no filme, né, eles comentam assim, o quanto que a gente fez muitas políticas para a primeira infância, para a infância, para a redução de mortalidade infantil, mas a gente ainda peca muito nas políticas que são específicas para jovens, né, e eles precisam ser mais vistos e mais pensados. Uma exposição do Itaú Cultural, em parceria com o Instituto Vladimir Herzog, mostra a importância da arte na vida do jornalista que esteve no centro de um dos casos mais notórios do país durante a ditadura militar brasileira. Entre fotos, documentos, máquinas fotográficas, você conhece o Vlado, apelido de Vladimir Herzog, um jornalista que atuou entre as décadas de 1960 e 1970, militou na cultura, área na qual defendia a arte social e popular, e se embrenhou no cinema antes de morrer. Era um cara obsessivo pela informação, obsessivo pela precisão da informação e do texto, né? É um cara que fazia o repórter se desenvolver, né? Essas características importantes que nós encontramos, né? Pai de 2 filhos, Herzog protagonizou sua vida nos bastidores, contando sua história através de fotos e sempre mantendo contato com os amigos e colaboradores em cartas. Tudo isso está representado na ocupação Vladimir Herzog, no Itaú Cultural. Exposição que atraiu a atenção da Euroni. Ela lembra bem dos detalhes da época. Jornalista do estado de São Paulo, mesmo lugar que Vlado trabalhou por anos, veio até aqui para relembrar esta época em sua vida. Para mim, ele sempre foi um exemplo de quem gostava da vida, gostava dos seres humanos e da família, que ele respeitava muito. Então, eu acho que continua sendo o nosso ídolo. A mostra estabelece um percurso em que o pai de família amoroso, o jornalista dedicado e o aspirante a cineasta aparecem fotos, filmes, cartas, reportagens, depoimentos e elementos audiovisuais. Aliás, a gente conhece aqui um Herzog multimídia. Quem vem a essa exposição acha que vai conhecer um pouco mais da vida do jornalista Vladimir Herzog. Mas quando chega aqui, se depara com muito mais. Conhece o imigrante, o refugiado, o filho, o pai, o cineasta, o documentarista. E mais uma curiosidade, a gente conhece também um outro lado do Vlado, o de que gostava de escrever textos sobre pescaria. O tema do passado chamou a atenção da Bruna e da Natália, que não hesitaram em usar a velha máquina datilográfica de Herzog. O que vocês escreveram ali?
A gente escreveu declarações para nossa professora, que fez a gente estar aqui hoje, e para pessoas importantes para nós, porque acho que é um jeito diferente, né? Num mundo onde todo mundo só manda mensagem, de demonstrar o quanto elas são importantes. Tudo no toque da tela, aqui tem que ser no toque de teclas. Fica uma coisa mais especial, né? Mais especial, bem né? mais. O caso Herzog, como ficou conhecido, o episódio de sua morte nos porões da ditadura, aparece no final da exposição. Ali estão os documentos com as suas 2 certidões de óbito. Uma que traz o suicídio como causa da morte e outra emitida anos mais tarde como sufocamento por asfixia mecânica, como razão do óbito. A ocupação Vladimir Herzog acontece no Itaú Cultural, que fica na Avenida Paulista, no número 149, aqui em São Paulo. A visitação vai ficar aberta até dia 20 de outubro e tem entrada gratuita. A mostra é livre para todos os públicos, exceto a seção Caso Herzog, que é indicada para maiores de 12 anos. O Jornal da Assembleia dessa segunda-feira termina aqui, lembrando a você, telespectador, que a partir das 2h30 da tarde a TV Alesp transmite ao vivo a sessão plenária, que você também pode acompanhar através da internet no nosso site, que é o al.sp.gov.br e no YouTube. A gente se vê de novo amanhã a partir do meio-dia. Até lá e ótima tarde para você.